E aí, pessoal? Sejam bem-vindos ao nosso mergulho profundo em resiliência distribuída com Kubernetes. Essa apresentação faz parte da disciplina de Sistemas Distribuídos da professora Cadina Camboim. Hoje, vamos explorar um artigo intitulado Resiliência Distribuída, avaliando tolerância a falhas, usando clusters Kubernetes em ambientes de nuvem. Este trabalho foi feito pelo Leonardo Nunes, Isabel Iali e Tayane Cibele. Então, por que Kubernetes? Resumindo, o Kubernetes é uma ferramenta poderosa para automatizar a implantação, o escalonamento e o gerenciamento de aplicações em containers. Mas o que realmente o diferencia é a sua capacidade de lidar com falhas de forma elegante e manter seu sistema funcionando sem problemas, tipo um esquema bem bolado. Imagine que você está executando um aplicativo web com milhares de usuários, tipo quando o Pix cai. De repente, um dos seus servidores cai. Sem o Kubernetes, isso poderia ser um desastre. Ia ser tipo fila de banco em dia de pagamento. Mas com o Kubernetes, seu aplicativo pode sobreviver a esses soluços sem que os usuários percebam, suave na nave. O segredo está nos seus mecanismos de autocura. O Kubernetes detecta automaticamente quando um container falha e o substitui por um novo. Isso garante um desempenho consistente e tempo de atividade, sem gambiarra. Agora, vamos mergulhar nos detalhes do nosso estudo. Configuramos clusters Kubernetes em um ambiente controlado e simulamos cenários de falha. Analisamos o quão bem o Kubernetes lidou com essas falhas e manteve a disponibilidade do serviço. Os resultados serão apresentados na explanação dos autores. Mas o Kubernetes mostrou uma tolerância a falhas robusta, tornando-se uma excelente escolha para manter alta disponibilidade em sistemas distribuídos, tipo um paredão, contra problemas. Agradecemos a atenção. Importante conferir também o artigo para mais detalhes. Deu trabalho, mas foi bem satisfatório. E agora vamos começar a apresentação. Olá, tudo bem? Bem, falando um pouco sobre a nossa introdução, essa nossa introdução eu gostaria de nos fazer pensar em quando a gente depende daquele aplicativo de banco para fazer uma transferência urgente, ou a gente espera que o site da loja funcione direitinho na Black Friday, por exemplo. Pois é, os sistemas distribuídos eles estão por trás de muitos desses serviços críticos, bancos, e-commerce, redes sociais, telecomunicações. E nesse cenário, garantir que tudo continue funcionando, mesmo quando alguma coisa dá errado, não é só desejável, é essencial. Então, a arquitetura distribuída, ela permite que as aplicações rodem em várias partes ao mesmo tempo, conectadas por uma rede. É como montar um quebra-cabeça. Cada peça tem o seu lugar, mas também é verdade que quanto mais peças são inseridas, maior é o desafio de manter tudo consistente, funcionando e principalmente disponível. Então, o Kubernetes, que hoje é a principal ferramenta para orquestrar containers, já oferece algumas soluções bem interessantes, como a replicação de pods, o reinício automático de serviços e o autoescalonamento. Mas a grande pergunta é: será que na prática essas ferramentas funcionam sob pressão? Então, foi com essa dúvida em mente que a gente foi levado a investigar como esses mecanismos se comportam no ambiente controlado, mais realista. A ideia foi simular falhas e observar como a aplicação, no caso, uma API em Node.js, reage quando é bombardeada com muitas de requisições ao mesmo tempo. Será que ela aguenta esse tranco? Então, já sobre os trabalhos relacionados, claro, a gente não está começando isso do zero, a gente tem uma série de pessoas estudando como melhorar essa tolerância a falhas em sistemas distribuídos, principalmente em nuvem, e usando Kubernetes. Mas a gente resolveu se somar a esses estudos. Por exemplo, Pereira, em 2020, explorou como manter bancos de dados MySQL disponíveis usando containers. Já Felipe, outro estudo que a gente acessou, o Felipe Albuquerque, em 2018, ele mostrou uma abordagem que junta o Kubernetes com a replicação por máquina de estados.
E também tem o meu xará, Leonardo, que em 2024 ele estuda sobre falhas bizantinas, que são falhas bem complexas de se lidar em clusters locais. E por último, mas não menos importante, temos também o estudo da professora Cadna, que, entre outras contribuições, ela também traz uma reflexão importante, que a gente fala muito de desempenho e disponibilidade, mas que às vezes esquece da sustentabilidade e da padronização na hora de montar uma estrutura. E isso pode ser um baita problema. Então, com base nesses trabalhos, o nosso estudo ele avança mais um passo. A gente simulou mesmo a falha, propositadamente, para ver o que acontece em tempo real. A ideia é dar início a uma contribuição com dados e práticas para que sistemas distribuídos consigam manter a alta disponibilidade, mesmo quando tudo parece dar errado. Já sobre a nossa metodologia, nós vamos falar de como fizemos isso. Então, nosso primeiro passo foi colocar nossa aplicação Node.js num container Docker. Isso garante que ela vá rodar igualzinho em qualquer ambiente. Aquele famoso funciona na minha máquina, começa a deixar de ser um problema. Então, depois criamos um cluster local com 3 nós, usando o Kind, que é o Kubernetes dentro do Docker. Ele é leve, fácil de usar e ele integra bem com as ferramentas como o Prometheus e o Grafana. Em seguida, nós implantamos a aplicação no cluster. A estrutura era simples: um back-end Node.js, manifestos Kubernetes com deployment services e um HPA, configurado para escalar com base no uso de CPU. A parte divertida disso tudo, a parte mais tensa, dependendo do ponto de vista, foi a simulação de carga. Nós usamos scripts para gerar diferentes níveis de estresse. Começamos com 20 mil requisições, depois 50 mil e, por fim, 100 mil, em cada cenário. E observamos o que acontecia. Então, durante esses testes, monitoramos tudo. Erros como o Econ Reset, pods reiniciando, falha de escalonamento, consumo de CPU e memória. Tudo isso capturado pelos logs, comandos do Kubernetes e, claro, pelo Prometheus e Grafana. E, por fim, fizemos uma análise comparando esses dados. Nós buscamos entender o que escalava bem, o que travava, onde o HPA deixava a desejar, e, a partir disso, levantamos boas práticas que podem ajudar outras aplicações a serem mais resilientes ou no aprofundamento desse estudo para os próximos passos sobre isso. Dando continuidade aqui ao nosso estudo, na parte prática dele, né, o estudo de caso ali, começar com a contextualização de como a gente montou esse ambiente de estudo e, em seguida, alguns resultados que a gente já teve ali. Então, como o Léo já introduziu aí, a gente desenvolveu um API em Node.js que recebia requisições HTTP. E a nossa API era básica, ela tinha uma requisição onde ela recebia como entrada um string e devolvia um hash a partir daquela string. E aí a gente monitorou, estressou a aplicação, né? Mandou requisições, inúmeras requisições para ver o comportamento dela, como o Léo mencionou. E aí essa aplicação ela foi implementada com Kind, né? Que é ali o Kubernetes dentro do Docker. E a gente usou a configuração de HPA, que a gente vai ver como foi que se comportou, a partir da configuração que a gente usou, como foi que se comportou a nossa aplicação. Então, as primeiras configurações que a gente fez aí de infraestrutura foi a parte da utilização da CPU, né? Como era que a nossa aplicação ela ia se comportar a partir de certa porcentagem de uso da CPU dos nossos pods. Então, a gente definiu que quando nossos pods estivessem com a média de utilização ali de 50% da CPU, os pods levantados para a nossa aplicação, a gente levantaria um outro pod. E isso aí se dá a partir da tecnologia de HPA, né? Onde ele vê ali o desempenho dos pods que existem e levanta de acordo com a necessidade. Só que aí a gente coloca um limite, né? Um limite mínimo e um limite máximo para a quantidade de pods que vai existir na nossa aplicação. Nosso limite mínimo ele foi de 3 réplicas e o limite máximo ele deveria chegar apenas a 6 réplicas.
E aí também tem algumas configurações aqui de memória e CPU definidos no nosso pod para desempenho da aplicação, né? Aqui está o link do nosso repositório, né, da API que a gente implementou, de toda a infraestrutura Docker e o README bem detalhado do passo a passo a seguir para configuração da aplicação. E aí a gente teve aí como objetivo mostrar, né, uma configuração limitada, e aí baseada na escalabilidade dela, comparar ali a resiliência da aplicação, observando as falhas dela, a latência, perda de requisições, quais tipos de falhas acontecia e em quais tipos de configuração, né? Quando a gente está vendo quantas requisições simultâneas e em que estado estava a nossa aplicação. As falhas que a gente observou aí foi essa Anchor Reset, Socket Hang-up, Crash Loop Backoff. Essas falhas, elas foram muito causadas pelo esgotamento de recurso ali da nossa aplicação, então nossos pods eles estavam sendo bem estressados, e aí ao tentar, ao nosso script, sim, esqueci de mencionar, né, a gente fez um script que estressava a nossa API, também está dentro do nosso repositório, e aí ele mandava ali, né, milhares de requisições simultâneas, e aí a gente obteve esses tipos de erro aí durante os nossos testes. O objetivo era justamente analisar como era que se dava esses erros. Então, a gente fez uma tabelinha aqui de 3 etapas de teste, como o Léo mencionou, e como é que foi o comportamento da nossa aplicação em cada uma dessas etapas, né? Então, na primeira leva, a gente tentou 20 mil requisições ali, com 100 requisições de concorrência apenas. Então, simultaneamente, enviava de 100 em 100 as requisições e elas concorriam entre si. A aplicação rodou tranquilamente, não teve nenhum erro. Nós tivemos os pods a todo momento com o status de running, sem interrupção. Então, funcionar sem falhas. Depois a gente tentou uma leva ali com 100 mil requisições, enviando 10 mil requisições por concorrência, né? Simultaneamente. Então, a gente teve 1.503 erros capturados, e esses erros foram muito dados pelo estresse, né, da aplicação. A gente teve ali múltiplos pods reiniciando simultaneamente, né? A gente via, acompanhava ali pelos logs do K9s, né? Que acompanha os pods, eles dando crash e falhando e caindo. E aí a gente teve, né, um ponto que a gente pegou que na configuração que a gente levantou, o HPA ele não conseguiu reagir a tempo. Então, nossos pods eles davam crash antes do HPA, de fato, conseguir reagir. E aí a gente teve a terceira leva, né, que foram 50 mil requisições, com 5 mil de concorrência, a gente capturou ali 2.623 erros. Também tivemos múltiplos pods reiniciando, também tivemos falha de conexão e os pods dando crash ali e caindo. E o HPA também não conseguiu atuar. E aí, Tayane vai continuar. Falando um pouco sobre o monitoramento da nossa aplicação, durante a fase de teste foi utilizada a plataforma Grafana, devidamente configurada para monitorar os pods implantados no ambiente Kubernetes. O objetivo principal era acompanhar o comportamento dos recursos computacionais durante diferentes cargas de trabalho, workloads. No gráfico 1, a gente pode visualizar o consumo de CPU dos processos ao longo do tempo. Em destaque, é importante ressaltar aqui um pico por um processo específico, representado por essa linha laranja. Entre as 10 horas e 40 e 10 e 44, esse pico ele coincide com o período em que os testes de estresse estavam mais intensos. E aí eles foram executados, indicando que a aplicação estava sob carga máxima. Enquanto isso, os outros processos eles apresentaram um padrão de consumo mais estável com variações menos acentuadas. Após as 22h45, nota-se que uma queda no uso total do CPU, o que pode sugerir que a carga foi diminuída ou foi redistribuída pelos diferentes pods utilizados. Esse tipo de visualização, utilizando o Grafana e as métricas coletadas também pelo Prometeu, ele garante que a gente acompanhe o sistema em tempo real e identificar, por exemplo, possíveis gargalos nos pods.
No entanto, percebe que o monitoramento ele esteve restrito nesse gráfico à métrica de CPU, que limita a nossa capacidade de análise completa. Então, a gente faltou um pouco mais de visibilidade sobre outros recursos, como memória, rede e tempo de resposta. Falando um pouco sobre as considerações finais sobre a aplicação do projeto, a experiência ela evidenciou que a dependência exclusiva de métricas de CPU e o escalonamento automático, HPA, comprometeu a resiliência e estabilidade do sistema. Em momentos de carga crítica, o sistema não conseguiu se adaptar de forma dinâmica, resultando em falhas recorrentes. Muitos pods entraram em estado de instabilidade, como reinicializações contínuas, que são os clash look-back-off. E houve perda de milhares de requisições, afetando diretamente a disponibilidade de serviço. Esse cenário ele revela uma arquitetura pouco preparada para responder de forma eficiente às variações de cargas e situações de falhas. Diante disso, a gente pôde aprender que uma abordagem mais completa e robusta de observabilidade poderia contribuir para um sistema mais saudável. O sistema ele poderia incluir outras métricas relevantes no processo de escalonamento automático, como também o uso de memória, o tempo de resposta, o throughput, a latência métrica, métricas mais personalizadas que permitissem uma visão mais fiel do comportamento real da aplicação. E, além disso, a gente poderia utilizar ferramentas como o CADA, que é o Kubernetes Event Driven Autoscaling, que possibilita o escalonamento com base em múltiplos sinais, oferecendo mais flexibilidade e reatividade. Também é fundamental revisar os valores de requests e limites do container, garantindo uma alocação de recursos mais eficiente e evitando o esgotamento prematuro. A inclusão de alertas e limites baseados em múltiplos recursos, por exemplo, CPU, memória, output, torna o monitoramento mais preditivo, enquanto o acompanhamento de métricas como Meal Time to Recovery ajuda a avaliar a eficácia das estratégias de recuperação. Por fim, os testes de carga e falha eles devem sempre considerar o uso detalhado da memória ao longo do tempo, que pode revelar gargalos ocultos que não são detectados pela CPU. Essas práticas, se adotadas, elas contribuem significativamente para a aplicação mais resiliente, escalável e preparada para ambientes dinâmicos e exigentes. Vale salientar, pessoal, que em aplicações de tempo real, o autoscaling é totalmente importante. Então, você tem uma cópia do seu sistema alocado para outra parte e são desviados uma porcentagem das requisições, fazendo com que o sistema ele não quebre e não crash. Por fim, a gente encerra a nossa apresentação, agradecendo a todos que chegaram até aqui. E estamos abertos para ouvir novas solicitações de melhorias para o projeto. Obrigado, pessoal. Até mais.